16 GB de memória RAM é o suficiente para você conseguir rodar seus aplicativos, jogos e tudo que você tem no seu computador? Pense bem antes de responder. Novamente, 16 GB de RAM é o suficiente para você conseguir rodar tudo sem travar, sem problemas? Eu quero saber a sua opinião. E pelo visto, esse ano de 2026, a coisa para o consumidor, para quem tem um PC, pelo visto vai mudar. Considere trocar sua memória RAM o mais rápido possível. Um pente ou um módulo, pelo visto, não é mais o suficiente. E isso é o mercado que está dizendo. Ou melhor, uma empresa que detém o maior sistema operacional ou o mais utilizado em todo o planeta. Claro, eu estou falando da Microsoft. E se você não entendeu esse jogo, você vai entender tudo a partir de agora. E não esquece, responda pra gente. 16 GB de RAM conseguiria rodar o Windows e os seus programas e jogos? Essa é uma pergunta até um pouco interessante. E tem um detalhe por trás disso. A Microsoft impôs um requisito muito alto para rodar o seu sistema operacional com inteligência artificial. Sim, eu estou falando do próprio Windows 11. No caso, mínimo 16 GB de memória RAM, apenas para rodar o sistema operacional Windows 11. Você está achando absurdo? Essas informações são oficiais da própria Microsoft. E não esquece, o pente ou módulo precisa ser DDR5. E tem um detalhe muito importante. Grandes empresas como a Dell e a Lenovo já estão pulando fora. Sim, a Dell foi a primeira empresa a admitir que os consumidores não estão interessados em PCs com IA. Isso mesmo, não vende, não foi percebido como algo realmente que vai ajudar o usuário. Fez foi atrapalhar, segundo o próprio vice-presidente da Dell. E você, o que acha? Outro detalhe importante é que o preço da memória RAM disparou em todo o mundo. Um módulo ou um pente de memória RAM ficou muito caro. Isso porque a corrida pela IA, novos servidores e muito mais disparou o preço. Hoje você encontra um módulo ou pente de memória RAM por uma pequena bagatela de R$ 1.800 ou R$ 1.000 um pente ou módulo de memória RAM de 8 GB. Sim, 16 custando quase R$ 2.000 e 8 GB quase R$ 1.100. Tudo isso para alimentar o sistema operacional que tem ganhado, fama mundial por ser um fracasso total, o Windows 11. Isso aqui foi simplesmente a maior cagada que a Microsoft fez até hoje, deixando a experiência a pior possível na face da Terra, do universo. E não é eu que estou criticando, são fatos. Basta você pesquisar agora, coloque agora no Google o Windows 11. O que você vai ver é simplesmente uma chuva de reclamações de algo que aparentemente foi vendido como espetacular, simplesmente não atraiu o senhor ninguém. Tanto é, repito novamente, uma das maiores parceiras da Microsoft, se não for a maior, a Dell pulou fora. E o motivo é muito simples. Defender o sistema operacional não paga acionista, não paga o custo Windows 11. E para completar, nesse mês de janeiro, já no começo do ano de 2026, a Microsoft pegou um prejuízo onde as suas ações caíram e levaram um tombo de 440 bilhões. Isso porque o que ela fez em investimento de inteligência artificial não trouxe retorno. E você acha que junto não está o bugado e problemático Windows 11? Mas é claro que sim. E estamos apenas no começo do ano de 2026. Muita coisa vai acontecer, mas o sistema está todo quebrado, todo bugado. Por fim, existe um movimento na Europa muito interessante. Vários países como Alemanha, França e outros já estão trocando o sistema operacional
e também o pacote Office, por sistemas como o Linux e também o OnlyOffice, que é um pacote excelente de escritório. E tudo isso você já sabe o motivo: economia de bilhões de dólares. E novamente voltamos para a Microsoft. O que ela fez o ano passado foi dizer que o seu PC com Windows 10 deveria ser reciclado. Ou seja, as empresas, os governos deveriam comprar um novo PC para rodar quem? O Windows 11 bugado. Vê se isso tem condição. E é justamente por isso que hoje ela está colhendo, e colhendo de forma muito amarga. Uma hora iria chegar a conta, e está chegando. Por fim, fique tranquilo, você não precisa investir mais dinheiro em memória RAM ou muito menos pegar o seu computador e reciclar. Faça o que muitas pessoas estão fazendo, abandonando esse sistema operacional que hoje não funciona para nada. Está todo quebrado, todo bugado, além dos seus dados não serem mais seus. Sim, a Microsoft envia os dados da galera para a nuvem sem consentimento de ninguém, a fim de vender mais espaço para elas. E também quando você formata o computador, cuidado, pois o seu disco NVMe, o seu SSD, o seu HD externo pode ser encriptografado sem a sua permissão. Sim, a Microsoft está fazendo isso. E se alguma autoridade policial pedir a chave que você achava que estava bem guardada, encriptografada, tipo uma carteira de Bitcoin, por exemplo, qualquer um vai ter acesso. Tome muito cuidado ao utilizar o Windows 11, ainda mais se você utiliza uma conta local. Tudo que você está fazendo não é questão, todo mundo faz isso. Essa é uma desculpa muito simplória. É muito simples falar dessa forma. Toda empresa faz isso. Mas toda empresa pega os seus dados e envia para a nuvem sem o seu consentimento? Toda empresa encriptografa os seus dados e gera uma chave de criptografia que você não tem acesso? Toda empresa faz isso? A resposta é não, e você pode utilizar esses argumentos com qualquer um que passe pano para essa Microsoft. Na hora que você colocar esses argumentos, acabou o debate. Simples e sem complicação. Fato é que muitas pessoas estão migrando para a distro Linux. Aqui em nosso canal, estamos tentando trazer para vocês conteúdo de Linux. Não somos especialistas, mas a nossa experiência como usuário simples traz a melhor experiência para quem assiste esse conteúdo, que você encontra aqui em nosso canal na guia playlist. Já vou logo avisando, não sou especialista nem no Windows e muito menos em Linux, mas você vai ver ali review, né, baseado em testes reais com a minha experiência de usuário novato no sistema, o que traz muito perto da sua experiência que você possa vir ter. No entanto, não descarte assistir, por exemplo, o DioLinux, que é muito mais expert nesse assunto. De toda forma, considere não investir em memória RAM no momento, considere não reciclar o seu computador, o Windows, vá para uma distro Linux, ou se você quer se aventurar ainda um pouco mais, tem as versões LT, SC que eu já mostrei aqui no canal rodando tudo. Até nosso próximo vídeo, Grupo Sairo Digital.